Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência às nossas aulas sobre o livro de Jó, nós vamos entrar na nossa lição de número 9. E essa lição vai tratar sobre a vida além da morte. O questionamento do que vem depois da morte talvez seja o questionamento mais antigo da humanidade. E com certeza é um grande questionamento nosso. Nós, como cristãos, temos a esperança de que após a morte nós vamos nos encontrar com Deus. Nós vamos viver eternamente junto com Deus, junto com o perfeito. E esse questionamento não passou batido por Jó. A primeira parte desta lição, tá logo no capítulo 3, dos versos 11 a 19, e vai mostrar Jó desejando a morte, Vai mostrar Jó ansiando pela morte. E Jó vai, nesse momento, tratar esse desejo da morte, tratar essa morte como um descanso, Jó desejava descansar de tudo aquilo que ele estava vivendo. E ele não entendia isso como sendo algo ruim, pelo contrário, É um descanso, como ele vai falar aqui dos versos 13 e 14, é um descanso junto com reis e príncipes, Então, Jó estava aqui falando, olha, não aguento mais. Prefiro morrer do que viver essa vida, prefiro descansar. Eu preciso descansar, assim como os reis e os príncipes. Eu preciso desse descanso. E é até interessante notar que um pouquinho depois ele vai colocar a morte não só como um descanso, mas também como um momento de igualdade. Ele vai colocar que a morte é igual para todos. Ímpios e bons morrem do mesmo jeito. Então Jó, além de querer descanso, ele entende a morte neste momento como o fim da desigualdade que ele vive, o fim do sofrimento que ele vive e um sofrimento que não é justo. Então, aqui nesse primeiro momento, Jó vai entender que a morte, além de um descanso, um fim para a desigualdade, um fim para a injustiça que ele está vivendo. Só um parênteses que é bom a gente notar, Embora Jó desejasse a morte, o que nós vemos acontecer ao longo de toda a Bíblia, Várias pessoas desejando morrer, Jó, ele não decide por fim a própria vida. Então, ele entende também que a vida está nas mãos de Deus, A vida e a morte está nas mãos de Deus. E só Deus pode acabar com esse sofrimento. Nós já estudamos as orações de Jó. E aqui, no capítulo 10, nós vamos falar do finalzinho de uma dessas orações. E nesse finalzinho, Jó, ele coloca que seria melhor ele ter vindo ao mundo morto, ou seja, era melhor ele ter sido abortado. Ele preferia não estar vivendo isso que ele tem vivido. Mas diferentemente do capítulo 3, em que ele via a morte como descanso, aqui Jó já não quer morrer mais. Logo no verso 20, nós vamos ver Jó pedindo para que, embora os dias dele sejam breves, mas que afaste dele essa maldade e que ele possa ter pelo menos alguns dias alegres, Pelo menos um instante de alegria. E na sequência, Jó não vai mais ver a morte como um descanso bom. Não, ele vai ver a morte aí como trevas e escuridão. E naquela época, Jó não tinha a visão que nós temos, Puxando para aquilo que nós sabemos hoje, quem morrer com Cristo vai ter esse descanso eterno, Vai ter essa paz eterna. Mas aqueles que morrerem longe de Cristo, aí sim vão viver essa escuridão, vão viver essas trevas eternamente. Então Jó aqui, nós podemos ver que nesses dois capítulos que nós falamos, no primeiro ele coloca algo análogo ao que seria a morte com Cristo, e nesse momento que nós vemos agora, algo análogo, ou algo parecido com o que seria a morte sem Cristo. A terceira parte dessa lição, que está contida no capítulo 14, vai ser o grande questionamento, O que vem depois da morte? Ou, usando as palavras aqui da revista, há esperança além da morte? E no começo desse questionamento, Jó vai falar que as árvores têm mais esperanças que os seres humanos. Porque uma árvore, além de viver muito mais que um ser humano, ela pode estar seca, pode estar aparentemente morta, E de algum modo voltar a viver. Já o ser humano não. Morreu, acabou tudo. E na sequência, nós vamos ver aqui um desdobramento teologicamente muito avançado, Dos versos 13 a 17, Jó vai colocar algo que nós vamos ver bem desenvolvido depois no Novo Testamento, Nós vemos aqui vários ecos da mensagem de Cristo. E o que Jó vai falar? Eu vou ler aqui com vocês. Se tão somente me escondesse na sepultura e me ocultasse
até passar a tua ira, se tão somente me impusesse um prazo e depois te lembrasse de mim. Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anseio pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minhas faltas serão encerradas num saco, e tu esconderás a minha iniquidade. Como nós vimos todas as lições até agora, o grande embate é sobre o que Jó fez, qual é o pecado de Jó, né? E todos aqueles que estão em volta dele vão entender que tudo aquilo que ele está vivendo é para pagar pecados. E aqui Jó vai falar algo diferente. Jó vai falar de um Deus que esconde os pecados, que coloca esses pecados num saco e encerra esses pecados. Um Deus que esquece desses pecados. De um Deus que em um determinado momento tem a sua ira aplacada. E bem, nós sabemos que a crucificação de Cristo, né, a morte de Cristo, serviu exatamente para isso, para aplacar a ira de Deus. Os nossos pecados foram colocados diretamente nele. Seguindo a linha desse pensamento, né, nós vamos ver que lá em 2 Coríntios 5, 21, Paulo vai dizer que Deus fez pecado aquele que não tinha pecado. E aqui Jó vai falar, né, dos pecados serem colocados em um saco e Deus esquecendo das iniquidades. E nós temos, como acabei de ler em 2 Coríntios, né, um Deus que fez exatamente isso. Um Deus que pegou os nossos pecados, colocou em Cristo a ponto de Cristo se tornar esse pecado. Para quê? Para que nós, em Cristo, nos tornássemos a justiça. Né? Para que em Cristo nós pudéssemos viver eternamente. Para que em Cristo a justiça de Deus, para que em Cristo nós fôssemos declarados justos. Então, como eu falei, essa parte tem um desenvolvimento teológico muito aprofundado, ainda mais para aquela época, né? No começo dos escritos, né? Quando o povo ainda estava conhecendo, ainda estava aprendendo, quando Deus ainda estava se revelando ao povo, nós temos aqui uma parte teologicamente muito profunda. E depois de todo esse pensamento, depois de todo esse aprofundamento, Jó, ele meio que entrega os pontos, né? Ele fez esse grande questionamento que nós vimos que se concretizou em Cristo, mas como naquela época ele não tinha essa visão, né, ele chega à conclusão que não, que aquilo pode ser só um devaneio. E ele vai chegar à conclusão de que o castigo tem que ser feito nessa terra mesmo, porque não existe nada depois, que depois tudo é igual para todos. Então, a conclusão que ele chega é que os pecados têm que ser pagos aqui. O que é, até hoje, uma visão muito comum, né? Quantas vezes nós não ouvimos alguém dizer que, por exemplo, merece ir para o céu porque fez uma coisa boa, ou não, ou quando está passando por algum momento ruim, alguma dificuldade, qualquer que seja, vai falar, não, eu estou pagando os meus pecados. E bem, em Cristo nós sabemos que não é assim que funciona. Mas naquela época, Jó vai ter esse pensamento. Depois dele ter esse grande questionamento teológico, a razão dele vai dizer que não. Vai ser pago aqui, eu estou pagando realmente por algum pecado que eu fiz. A quarta parte desse questionamento de Jó vai ser uma parte bem confusa. É uma parte em que nós vemos a confusão de Jó. E está lá no capítulo 17, dos versos 1 a 16. Nesse momento parece que Jó não tem mais esperanças. Ele diz que só vê a morte à sua frente. Ele vai dizer que ele não pode confiar nos amigos, que ele só pode confiar em Deus. E que, independente do que aconteça, ele vai continuar no seu caminho de justiça. Então, assim, bem, não parece aqui que ele está confuso, né? Aqui até parece que ele está bem certo das suas convicções. Mas lendo esta parte toda, nós vemos que ao mesmo tempo que ele anseia, ele teme a morte, né? Nós vemos aqui alguém que está confuso, que embora tem essas convicções de que não tem esperança nesses amigos, de que ele deve continuar seguindo só a Deus, de que ele vai continuar sendo justo, nós vemos aqui uma sequência de e se. Eu vou ler aqui dos versos 13 ao 16 para mostrar essa confusão, né? Mostrar esse questionamento, esse e se, esse monte de condicionais que ele coloca de um modo até confuso. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas,
Se digo à corrupção mortal, você é meu pai, e aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol? Descansaremos junto ao pó? Então nós vemos aqui Jó confuso, né? Jó dizendo, se espero a morte, mas o que tem essa morte? O que é essa morte? Qual a consequência dessa morte? Para onde eu vou? O que vai acontecer? Então, talvez esse seja o momento mais confuso, ou um momento que demonstra a maior confusão que Jó estava vivendo. E bem, a última parte dessa lição, né, vai estar lá no capítulo 19, dos versos 1 ao 27. E aqui Jó vai falar que ele realmente tem uma esperança além da morte. No começo desse capítulo, dos versos 1 até o verso 20, Jó vai se lamentar. Ele vai lamentar que não tem amigos, né? Que os amigos se voltaram contra ele. Ele vai ter um momento de autopiedade muito grande. Ele vai dizer até que o corpo dele está contra ele. Então, bem, aqui nós vemos um momento muito triste, né? Jó realmente muito triste, parecendo que ia entregar os pontos. Mas, como nós podemos ver dos versos 23 a 27, Jó faz uma proclamação de fé muito bonita. Aqui Jó, ele entende que a batalha não foi em vão, ele entende que tudo isso que ele passou não foi por acaso, né? E também, e mais do que isso, Jó também entende que tudo isso é para a glória de Deus. Eu quero ler com os irmãos esses versos, né, de 23 a 27. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Então o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. E aqui nós vemos Jó mostrando a sua grande esperança, que provavelmente é a nossa grande esperança, né? A esperança de que no final nós veremos a Deus. No final, quando a nossa carne estiver destruída, quando não sobrar mais nada, nós veremos a Deus. Nas palavras do próprio Jó, o Redentor virá. Aquele que vai nos redimir, aquele que vai nos perdoar, aquele que vai viver conosco eternamente. Como Jó disse aqui, né? Ele vai ver com os próprios olhos o Deus. E nós também vamos ver com os nossos próprios olhos esse Deus. Essa é a nossa grande esperança. Aqui nesse livro nós temos alguém que passou por muitas dificuldades. E com certeza nós passaremos também por muitas dificuldades. Mas se essa é a grande esperança de Jó, que também seja a nossa grande esperança. Se Jó lá atrás, sem saber tudo o que nós sabemos, teve essa esperança de que o Redentor viria e de que com os próprios olhos ele viria a Deus, nós também temos essa esperança de que no fim nós vamos viver com Deus eternamente. É claro que aqui para Jó chegar nessa conclusão foi uma luta muito grande, uma luta muito maior do que a nossa. Nós hoje temos todos os escritos, nós hoje temos toda a Bíblia, né? Nós temos toda essa orientação. Então, que nós possamos viver essa esperança de que, por mais que o mundo todo se volte contra nós, que os nossos amigos se voltem contra nós, que até a nossa carne se volte contra nós, né? Que o nosso corpo se volte contra nós, a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está no nosso Redentor. Esse Redentor virá. Aliás, esse Redentor já veio. Esse Redentor já tomou os nossos pecados e no fim nós vamos viver eternamente com Ele. Essa é a lição de hoje. Eu agradeço aos irmãos por essa oportunidade. Fiquem com Deus. Até mais.